Então, vamos lá, pessoal. No último vídeo da série, vamos falar sobre o atendimento na parada cardiorrespiratória. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é a diferença entre parada cardiorrespiratória e ressuscitação cardiopulmonar. Então, quando nós falamos da parada, significa que o coração não está exercendo a função dele, que é a função de bomba. E por que que isso pode acontecer? Quais são as principais causas? Bom, ele pode ter problema no músculo cardíaco, ele pode ter uma obstrução vascular, como por exemplo, arteriosclerose, né? Ou pode ter ali uma obstrução das artérias coronárias, que são os vasos, né, arteriais que irrigam o músculo cardíaco. Pode ser também relacionado a abuso de álcool, de drogas, pode ser também relacionado a algum tipo de medicação, intoxicação, que aí vem o coração a parar. Tá certo? Isso não é uma coisa que acontece corriqueiramente. De vez em quando a gente ouve falar, a pessoa teve um infarto fulminante. O que que significa isso? A bomba parou de funcionar e a gente não conseguiu reverter. Contrapartida, quando a gente fala de uma obstrução parcial, que é o que acontece na angina pectoris, e até uma obstrução total, o que acontece no infarto agudo do miocárdio, muitas vezes a gente consegue fazer a reversão. Então, a manobra de reversão a gente chama de ressuscitação cardiopulmonar, que a gente vai dar a sigla RCP. Dentro da RCP, a gente tem um protocolo, que é um protocolo mundial, que a gente utiliza, chamado protocolo ELOS, que nada mais é do que uma cadeia sequencial de 5 elos que a gente vai seguir no atendimento do cliente em parada cardiorrespiratória. Então, primeira coisa que a gente precisa saber é o que houve antes do evento para conseguir entender se ele usou alguma medicação, se ele tomou algum líquido, ou se ele de repente estava manuseando algum tipo de produto, para a gente conseguir trabalhar em cima das causas, porque isso é muito importante. Tratando a causa, eu consigo reverter, tá? Em contrapartida, a gente vai começar a fazer o procedimento de reversão, que a gente chama de manobra de ressuscitação cardiopulmonar. Dentro dessa manobra, a gente vai usar o protocolo ELOS, que ele vai seguir uma sequência mnemônica chamada CAB. Dentro desse protocolo diz o quê? Bom, quando a gente usa a palavra parada cardiorrespiratória, basicamente o coração parou e, consequentemente, o pulmão que trabalha junto com o coração parou também. Então, se eu resolver a parte cardíaca, eu automaticamente resolvo a parte pulmonar. Segunda coisa que se pensa nesse protocolo é que, bom, eu já tenho uma parte de sangue oxigenado, que era o que estava sendo distribuído quando o coração parou, e eu tô com o pulmão cheio de ar, que provavelmente tem uma quantidade muito grande de oxigênio. Então, o que eu preciso fazer? Bombear o coração para ele continuar circulando os nutrientes, a água, e continuar circulando ali o pouco de oxigênio que se tem. Então, por isso que hoje não se faz mais a ventilação boca a boca. Por que que a gente não usa a palavra respiração boca a boca? Porque respirar significa trocar o oxigênio pelo gás carbônico. E a única estrutura do nosso corpo que faz isso são os alvéolos pulmonares. Então, quando eu falo ventilar, eu mando ar, tiro ar. Mando ar, tiro ar, mas não faço troca. Porque quem faz troca é só uma estrutura chamada de alvéolos pulmonares. Bom, eu não vou usar mais a palavra massagem, porque a massagem ela denota ali carinho. E na verdade eu quero fazer uma pressão, tipo bomba, para esse coração encher, esvaziar, encher, esvaziar, encher, esvaziar. Então, para que eu tenha ali uma manobra de ressuscitação cardiopulmonar eficaz, primeira coisa, eu preciso de uma boa posicionamento do paciente. Então, a pessoa ela tem que deitar numa superfície rígida, né? Se for uma suspeita de politraumatismo, avalio. Porque se for, por exemplo, um motoqueiro caiu com capacete, né? E tá com o pescoço todo torto, às vezes você alinhando o pescoço, tirando o capacete, você pode até matar a pessoa, ou pode até desalinhar ali o pescoço, a pessoa ficar tetraplégica. Então, a única coisa que no politraumatismo tem que ter certeza que ele tá em parada para resolver. Alinha essa pessoa no chão, vou chamar. Senhor, senhor, senhora, senhora, toca, chacoalha, nada, né? Umas 3 vezes. Aí não teve resposta, você vai usar uma sequência mnemônica chamada voz. Hoje em dia a gente não usa mais o voz, mas eu gosto de explicar para vocês que é uma sequência que faz com que eu não erre. Então, o voz antigamente a gente usava como V de ver, ouvir e o S de sentir, tá? Então era o voz. Ver, ouvir e sentir. Então, dentro do voz, o que que a gente buscava? Ver a expansão pulmonar. Então, a pessoa tá lá desacordada. Você chama, ela não responde, mas pulmão insuflando, tá viva.
Você ia sentir, não tem tanta expansão pulmonar, mas eu consigo sentir aqui o ar saindo, né? Então, põe minha cabecinha perto ali da boca. E vou ouvir se tem algum grunhido, que pode ser um sinal também de uma angústia respiratória. Aí, depois disso, ó, sinto aqui, ó, pulso carotídeo, 10 segundos. Não consigo sentir o pulso, aí eu vou começar a manobra de recitação, tudo bem? Então, vamos repetir. Ver, olhar a expansão torácica, ouvir se tem algum barulho, um som respiratório, sentir o pulso carotídeo, tá? É o voz, não se aplica mais, mas eu gosto de passar para vocês que eu acho bem interessante, fica fácil para a gente gravar essa sequência mnemônica. 10 segundos carotidianada, vou começar a fazer a manobra de recitação. Qual é o local específico? Vai ver lá os mamilos na linha do centro. Então, um mamilo aqui, outro mamilo aqui. Você vai fazer exatamente no meio. Compressão com a região do punho, na linha do externo. Você pode fazer assim com a mão ou pode fazer mãozinha espalmada. E aí, nós vamos seguir o ritmo. Tum, 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 tum. Então, eu não posso ir muito rápido, também não posso ir devagar. Por quê? Porque a gente tem que atingir uma frequência cardíaca de 100 compressões em 1 minuto. Nós vamos fazer 2 ciclos. Então, são 2 minutos. Cada minuto tem que ter 100 batimentos cardíacos. E a cada 2 minutos, eu paro e vou fazer o voz. Ver, ouvir e sentir. Se não tem nada ainda, continuo a manobra e vou fazendo até chegar ao socorro. Se me der um desespero, eu esqueci isso, você só comprime até chegar ao socorro, tá certo? Para fazer a compressão, não tem suspeita de fratura, super estendo o mento, verifique se não tem prótese caída, secreção na boca e cabeça estendida, mento super estendido, mento é o queixo. A gente começa a fazer ali a manobra, tudo bem? Não preciso fazer ventilação boca a boca, cada 2 minutos eu vou checar pulso como socorrista treinado. Se for no local de grande circulação e eu tiver o DEA, que é preconizado por lei, eu vou instalar o DEA, que é o desfibrilador elétrico manual, e ele vai avaliar o ritmo. E antes de chegar ao socorro, o DEA é o que salva mais vida, porque muitas vezes o coração ele não parou. Então, a gente tem 4 ritmos cardíacos, e nesses 4 ritmos de parada cardíaca, cada ritmo é uma intervenção, que eu vou falar no próximo vídeo.